Partilha. Boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo hoje. Então, como a gente sempre faz, eu vou passar os recados, né? O recado mais importante é que semana que vem nós vamos inaugurar o nosso salão, que é lá no fundo, né? Então aqui a gente está improvisado, é só mais essa semana. E a gente está fazendo aí uma campanha para o pessoal, né? Inclusive o pessoal aqui que está vendo a gente na internet, trazer, né, a família, os amigos, né, os conhecidos, as pessoas que gostam, né, de uma palestra, né, para que acompanhem aí a nossa inauguração, né? Nós estamos aí muito felizes, acredito que a espiritualidade também vai fazer alguma coisa especial para quem vir, né? Então vai ser na terça-feira, dia 2, no sábado e na quinta-feira também, tá bom? Então a gente espera aí que todo mundo compareça. Fora isso, como sempre, a gente tem os nossos cursos de educação mediúnica, que são as segundas e quartas-feiras. Quem quiser, tiver interesse, pode perguntar na secretaria, que eles explicam tudo direitinho para quem quiser participar, tá bom? Eu vou ler a nossa psicografia da noite. Ela se chama Momento Sagrado. Fala assim: com amor peço uma prece pelo mundo atribulado, pela terra agitada, que compulsa suas entranhas. Uma prece pelos homens que desafiam Cristo com armas em punho e planos de guerra. O que importa? Os necessitados, os que choram, os que envergam os seus cilícios, os desesperançados que sofrem num murmúrio e outros, muitas vezes, no silêncio. Uma prece ao Mestre que cubra de amor esta vasta humanidade com seu manto de bênção e de resgate. Oremos. Momento sagrado. A terra precisa da compaixão de nossos corações. Somos copartícipes de tudo o que a devasta. Somos corresponsáveis por todos que sofrem e eles precisam de nós. Jesus, Mestre querido, iluminado Rabi, ajude nossos irmãos em espírito, nossa família universal. Somos doadores de fluidos amorosos que se desprendem de nosso íntimo, que recaiam em centelhas sobre os deserdados da alegria. Jesus, somos pequeninos grãos de areia, mas temos o grão de mostarda da fé que nos ensinaste e pediste transportar as dificuldades. Vele por cada um tão importante para ti, que és puro, todo misericórdia e todo bondade. Que a noite do planeta se faça luz de amor e esperança, e que o sol se faça graça no horizonte, a inspirar com sua astral beleza. Mestre Jesus, seja feita a tua vontade. Eu vou pedir agora que a gente se concentre para a gente fazer a prece antes da palestra, tá bom? Vamos lá. Mestre Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos a sua presença hoje aqui conosco e pedimos, Senhor, que nos ajude, que ao ouvirmos as palavras do seu Evangelho, nós possamos nos tornar pessoas melhores, com melhores pensamentos, palavras e ações. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje nós temos aí nosso amigo Aderbal, que vai dar a palestra. Por favor, Aderbal. Eu só vou pedir para você ter um microfonezinho aqui. Deixa eu passar.
Queridos irmãos, queridas irmãs, amigos, amigas que nos acompanham pela internet, que nos abençoe Jesus, o nosso irmão, nosso amigo, incondicional de todas as horas. Recentemente fazíamos algumas pesquisas a respeito dos textos espíritas cristãos, que nos trazem alento, esperança, que nos falam das virtudes, porque nós sempre precisamos ouvir falar da bondade, da perseverança, da fraternidade, da humildade. E apesar do autor ser desconhecido, nós nos deparamos com um texto muito interessante que será a nossa reflexão da noite. A vida é um sopro, mas o Evangelho é uma bênção. O autor começava dizendo: se nós que estávamos lendo já percebemos o quanto o ser humano, o espírito encarnado, é estranho. E sugeria que nós pensássemos a respeito enquanto ele ia dizendo o que ele pensava a respeito do ser humano. Então, a primeira frase que ele nos propõe para refletir é assim: o ser humano briga o tempo todo com os vivos, mas não esquece de levar flores para os mortos. Lançam os vivos e os abandonam nas sarjetas, nos asilos, até mesmo nos orfanatos. Mas pedem um bom lugar no céu para os mortos. Se afasta das pessoas enquanto estão vivas, por puro melindre, por puro orgulho, pura arrogância, pura necessidade de vencer. Mas quando estes mesmos que estão afastados venham a desencanar, se agarram desesperados nas lembranças dos momentos que passaram ao lado destes, que agora já partiram para a espiritualidade. Não acha estranho, ele propõe, que agimos desta forma? O ser humano fica anos sem conversar com um vivo e se desculpa e faz até homenagem quando ele morre, quando ele desencarna. Não tem tempo para visitar todos os que estão vivos e que fazem parte do seu parentesco corporal, mas tem tempo, inclusive o dia inteiro, para ficar no funeral deste quando ele desencarna. Critica, fala mal, ofende aqueles que estão vivos, mas os santificam após o desencarne. Não ligam, não abraçam, não se importam com nenhum dos seus contatos enquanto estão vivos, ou pelo menos só com a minoria, mas se autoflagelam de dor quando estes desencarnam. Aos olhos cegos de nós todos, talvez, somente talvez, o valor do ser humano esteja na sua morte e não na sua vida. E depois de dizer tudo isso, ele coloca mais uma reflexão importante. Ele coloca: sabe qual é a explicação para tudo isso, na minha visão? Os mortos, ou seja, para nós, os desencarnados, recebem mais atenção, mais carinho, passam a ser notados, recebem mais flores, não porque tenhamos gratidão,
mas sim porque tenhamos um forte remorso. E aí ele propõe, por que então nós não nos repensamos enquanto vivos que estamos? Porque afinal de contas, a vida é um sopro. Ontem éramos crianças e hoje já somos jovens. Ontem trabalhávamos e estávamos em destaque em todos os locais e hoje frequentamos cadeiras de roda, camas ortopédicas, caminhamos com dificuldade e pedimos, por favor, para sermos lembrados. Então, por que não valorizar os ambientes que vivemos o tempo todo, ele diz? Por que não demonstrar o amor que temos pela criança quando esta for adulta, quando esta terá sido uma jovem e quando agora envelhece junto conosco? Por que não conjugar todo dia o verbo amar, o verbo perdoar e não descartar encontros familiares? Por que criar tanta confusão com coisas pequenas? Imagina que eu vou na casa dela hoje. Ela lembrou de convidar todos e esqueceu de mim. Não vou. Antes de homenagear, portanto, quem já partiu, por que nós não começamos a nos valorizar e a valorizar quem está do nosso lado, não importa a idade física? E aí ele sugere um lembrete. Lembre-se que o maior presente que cada um de nós pode dar para o nosso próximo, todos nós o temos. Não é um presente que custe dinheiro. Não é um presente que exija classe social. O presente que nós podemos dar para todo o nosso próximo é o nosso tempo. O tempo é o nosso maior presente. Porque a vida, termina ele dizendo, é um sopro. E quando nós lemos esse texto de autor desconhecido, nós começamos a lembrar do Evangelho, desta poesia, desta beleza que é o Evangelho. E fomos percebendo que de uma forma poética, encantadora, de uma forma leve, de uma forma autêntica, o Evangelho vai nos desflorando o amor nas suas mais diversas formas de apresentação ou de presença em nossa vida. E ele é uma bênção que, se nós colocarmos no nosso cotidiano, vai fazer com que esse sopro de vida seja um sopro de amor. Então nós vamos pensando no Evangelho e vamos lembrando que Jesus nos coloca que ele não veio dividir o mundo em bons e maus. Ele não veio desafiar a lei mosaica e falava de olho por olho, dente por dente. Ele veio ensinar-nos a amar. Ele não veio destruir nenhuma das leis que a humanidade vivia até a sua chegada. Ele veio propor que nós acrescentássemos o verbo amar no nosso cotidiano. Então, lá no primeiro capítulo do Evangelho, quando fala eu não vim destruir a lei, a proporção é esta, é amar como nós gostamos de ser amados, a toda a criação. É provável que a vida não mude, que ela dure os 80 anos, os 70 anos, os 40 anos que nós temos que ficar aqui. É provável que na soma dos minutos,
os meus 40 anos sejam iguais aos teus, é provável que nem você e nem eu se dê conta que 40 anos já foram. Mas à luz do Evangelho, na prática diária do Evangelho, nós vamos sentir a diferença. Na alegria, nós vamos sentir a diferença. No sorriso, nós vamos sentir a diferença. Na presença de Deus, na presença de Jesus. E nós que estamos, através do Espiritismo, aprendendo a cada dia a tornarmos mais e mais cristãos, nós vamos começando a perceber que esta alegria é eterna e que não importa esse tempo físico que aqui estamos no corpo, o que importa é também a vida futura, a vida que nós viveremos novamente na espiritualidade, onde nós estaremos em um canto, talvez porque precisamos de uma cadeira, uma cama, e tudo que nós vamos poder abrir não é uma mala de couro e não é um porta-malas de um carro de primeira linha, mas nós vamos abrir a mala do nosso coração. E ao abrir o coração, deparar o quanto de pureza nós lá colocamos, o quanto de milindre dele nós retiramos e o quanto de lei divina nós derramamos nos nossos passos. Então a bênção do Evangelho vai nos propondo que esse sopro de vida, esse pequeno instante, que na eternidade é nada, seja ele 10, seja ele 20, 30, 40, 50, 100 anos, ele é nada na eternidade, mas ele possa ser usufruído, vivido à luz destas leis. E quando Jesus nos coloca no capítulo do Evangelho que nos fala sede perfeitos, quando ele fala do homem de bem, ele nos dá de forma clara e absoluta uma forma, através de uma frase, que nós podemos transformar cada respiração nossa numa verdadeira bênção. Quando logo no começo do texto, o homem de bem, ele coloca: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, justiça e caridade na sua mais absoluta pureza. Pureza. Ou seja, sem preconceitos, sem milindres, sem disquidice, sem relutância, colocando a vontade acima de qualquer outro desejo, o desejo de praticar a vontade. É no Livro dos Espíritos, na questão depois da questão 900, não temos de memória se é 918, 919, 916, e pouco importa o número, que os imortais são perguntados por Kardec se é possível ser feliz a cada instante, se é possível ser honesto, se é possível ser paciente a cada instante, em um planeta com características de expiações e provas, numa interpretação da pergunta nossa, mas que tem esse sentido, e os imortais respondem: sim, é possível, e só precisa da vontade. A vontade está acima de tudo. A vontade faz parte de uma escolha. Nós temos o livre-arbítrio. Eu vou escolher ter vontade. Vontade de levantar. Vontade de trabalhar. Vontade de amar. Vontade de abraçar. E essa vontade
ela não vai ter limites. Eu vou abraçar porque vou ter vontade de abraçar sempre. Eu não vou escolher sogro, sogra, cunhado, cunhada, genro, nora, branco, preto, amarelo, vermelho. Eu vou abraçar a criação divina. Eu vou abraçar os meus irmãos. Então nós só precisamos ter vontade para praticar a lei de amor, justiça e caridade. E quanta dificuldade nós criamos para a humanidade terrestre, porque nós não colocamos a vontade em primeiro lugar. Por causa das nossas escolhas de não colocar a vontade em primeiro lugar e de, portanto, respeitar as somente 10 leis divinas, cada sociedade, e a sociedade que vive no Brasil em particular, é um fato, tem mais de 10.000 leis, para que aprendamos a quê? A respeitar, a ser honesto, a ter humildade, a amar, a perdoar. Se tivéssemos vontade de cumprir a cada instante as leis divinas, nós não precisaríamos destas mais de 10.000 leis. Sociedade nenhuma precisaria de mais de 10.000 leis. Não haveriam os momentos de violência e não haveriam as nações em guerra, porque todos nós estaríamos nos respeitando. E está lá no Evangelho, no capítulo de Serem Perfeitos. No capítulo 24, se não falha a memória, logo no item 1, nós vamos recebendo uma reflexão de Jesus a respeito de como derramar o nosso amor. Não vades aos gentios. E aí nós ficamos pensando, mas que história é essa dele nos explicar o amor em todas as dimensões e falar para nós não irmos aos gentios e nem irmos a Samaria? E na verdade, a hora que nós vamos ler que tem muito mais amor do que a gente imagina, porque esta frase é dita como orientação para os 12 que estavam aprendendo a praticar o amor a cada passo, a cada fala, e que então foram aconselhados a amar e a distribuir esse amor entre o povo que eles originavam, os judeus, para que depois essa prática pudesse ser levada aos gentios, aos povos que ainda adoravam múltiplos deuses, para que depois essas práticas do amor pudessem ser compartilhadas com os samaritanos, que ainda relutavam, apesar de serem de tribos judias, ainda relutavam em colocar-se a favor de um templo de oração, do respeito aos sábados, que era próprio das leis judias. É como se ele estivesse dizendo para nós: perceberam que eu estou diante de vocês? Perceberam que eu estou atrás para proteger, na frente para orientar, e dos dois lados para que possam socorrer-se se caírem? Percebemos. Então agora vão, amem os do parentesco corporal. Fiquem exaustos de tanto amar-se, sogros, sogras, filhos, filhas. Aprendam a doar-se no parentesco corporal. Depois vão aos gentios, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda. Vão aos da Samária, que estão à tua frente. Mas descasque o amor em minúsculas partes dentro do teu parentesco corporal. E tanto é verdade que Jesus aconselhava, naquela época, os 12 a fortalecerem-se entre os seus do próprio povo, que uma das lições mais lindas que o Evangelho nos propõe, ele nos dá a parábola do bom samaritano, no exato momento em que existia a dúvida na cabeça dos 12, mas quem é meu próximo? Quem será meu próximo?
Então ele fala: caído na estrada estava um desconhecido ensanguentado e mal podendo andar. Passa um levita e nada faz. Passa um rabino e nada faz. E um samaritano para, socorre, cura com unguentos os ferimentos, oferece o conforto de uma taberna, propõe-se a pagar todos os gastos. Então, quando ele fala, não vades aos gentios, não vá a Samaria, é só para se preparar. Mais tarde ele para diante do poço e conversa com a samaritana e demonstra-lhe que a oração não precisa ser feita em templos, e não precisa ser feita em sinagogas. Ela pode ser feita ao ar livre. Ela pode ser feita num ônibus lotado. Ela pode ser feita numa caminhada no shopping. Ela pode ser feita saindo da casa espírita, entrando na casa espírita, porque ela é ouvida pelo coração e ela é transferida através da luz que sai dos nossos pensamentos quando em oração nós estamos e que se espalha pelo universo, não só pelo planeta. Então, é mais um exemplo no Evangelho de que nós estamos diante de momentos preciosos para doarmos o nosso tempo. Jesus nos fala: observai os pássaros dos céus, que não se alimentam, que não se preocupam com o dia de amanhã, e têm todas as necessidades atendidas pelo Pai querido. Como que dizendo para nós: compartilhe a tua alegria, compartilhe teus instantes, compartilhe o que tem, não o que sobra, com todos que estão à tua volta. Sacie-se do amor que lhe é oferecido e ofereça o teu amor. Seja caridoso, seja caridosa. E ele quase que soletra nos nossos ouvidos: benevolência, indulgência, perdão. Olhai os lírios dos campos, quão brancos eles são, a beleza das suas texturas. Nem Salomão, com toda a riqueza, pôde tecer fios tão brancos, tão lindos e tão maravilhosos. Nenhuma atitude nossa de oferecermos em amor ao nosso próximo será menos bela do que qualquer doação material. O amor, quando nós nos entregamos. Para nós percebermos da importância. Citando um exemplo prático e já acontecido. Há uns 8 anos atrás, quando efetuando um trabalho voluntário que esta casa ainda efetua até hoje, uma casa espírita, nós não precisamos dizer o nome, que fica na parte depois da estrada de ferro, e que tem grupos que distribuem a sopa fraterna aos nossos irmãos moradores em situação de rua. Um grupo, há 8 anos atrás, saiu e teve algumas sopas que não foram consumidas. Talvez por causa do tempo naquele dia, quem foram encontrados nas rotas por onde eles foram fez com que sobrassem. E um deles teve uma ideia: vamos passar naquela comunidade carente que fica perto da fundação e vamos lá dar as sopas. E vieram e deram as sopas. Uma senhora de 42, 43 anos, quando pegou a sopa, falou: que bom que vocês passaram por aqui. Passem sempre. Nós precisamos sempre.
E um deles disse, nós não costumamos passar, mas vamos fazer o possível para colocar também esse trajeto em nossa rota. Ela disse, que bom, mas é uma pena que eu não vou estar mais aqui. Hoje é a última terça-feira. Esta atividade voluntária, filantrópica, nessa casa é às terças-feiras. Porque eu agora tenho uma casinha para morar. É. Uma banca de jornal que alguém abandonou, lá perto do Colégio Singular, me foi doada. E eu vou morar lá, sozinho. Então não vou mais ver isso. E o rapaz que conta esta passagem disse assim, não te preocupes, na próxima terça-feira eu vou te levar a sopa. E na próxima terça-feira ele foi lá levar a sopa para ela. E ficou conversando um pouco mais de tempo com ela. Soube que ela era aidética, soropositiva, em fase final de vida física, pelos ditames médicos. Levou para ela e disse, se você puder, comece a ler o nosso livro. Para surpresa dele, na semana seguinte ele também foi sozinho, depois que terminava a rota, e ela estava lá e tinha lido o livro inteiro. Começaram a conversar. Então ele soube que ela era soropositiva, aidética, portanto, e que vivia fora do ambiente familiar já há alguns anos. Resolvera. Não tinha contato com a família. E ele prometeu que na próxima terça viria também. E durante 6 meses, ele frequentou a banca de jornal que ela morava todas as terças-feiras. Levou diversos livros espíritas, sempre os livros mais simples, para que ela pudesse ler, E ela começou a acreditar em Deus, a acreditar em Jesus. Mas 6 meses depois, ele chegou numa terça-feira lá, e a banca estava tombada, não havia mais morador naquela banca. E ele ficou surpreso com a sopa. E uma vizinha das redondezas falou, procura aquela moça? Sim, procura. Ela foi socorrida hoje à tarde. Ela teve uma crise muito forte, foi socorrida. Deve estar na Santa Casa. E ele foi até a Santa Casa. E de fato ela foi socorrida na Santa Casa. Mas na hora que ele chegou lá, já por volta, talvez, imagino eu, 10 horas da noite, 10h30, ela já havia desencarnado. Ele perguntou ali na recepção, ela já havia desencarnado, ficou triste, mas sentia-se com o dever cumprido, porque afinal de contas, durante aquele período todo, ele estivera com ela, ler os livros, ele percebeu o crescimento, a aceitação de Jesus, o sopro de vida, o último fio de sopro de vida de 6 meses houvera sido muito útil para ele. E quando ele estava saindo, veio um senhor, bem mais velho que ele, e disse, eu escutei seu nome, escutei que você perguntou de fulana ali, é verdade, eu sou o pai dela. E eu vim te agradecer agora que você está aqui. Chorou, é claro, e disse, eu quero te agradecer porque fazia alguns anos que ela havia abandonado a família toda. Eu houvera tentado algumas vezes e ela não havia aceitado nem me ver, me expulsava de onde ela estava. E, enfim, eu não consegui me aproximar dela, mas você conseguiu fazer ela se aproximar de Deus e de Jesus. Eu não sei o que você fez para ela, mas ela começou a falar muito de Deus e de Jesus nos 2 últimos encontros que eu tive com ela. Um há 3 meses atrás e outro há poucas semanas. Ela me chamou há 3 meses atrás, porque ela sabia como entrar em contato, de alguma forma, e eu vim vê-la. E ela me pediu perdão. E disse que aprendera a perdoar. E pediu que eu a perdoasse, eu a perdoei.
E eu tentei de novo que ela fosse morar em casa, mas ela estava se preparando para talvez aceitar voltar, não deu tempo. Mas eu quero te agradecer, porque eu tenho certeza que a hora que ela partiu, ela pensou em Deus e pensou em Jesus. E eles se despediram. E ele conta essa história sempre que ele pode, segundo ele, para reforçar cada vez mais esta bênção que é o Evangelho. Esta bênção que é seguir as leis divinas. Então, quando nós lemos esse texto, pensamos no Evangelho. E quando nós pensamos no Evangelho, pensamos na riqueza que o Evangelho nos propõe, nas reflexões que o Evangelho nos propõe, para tornarmos o nosso tempo útil não só para nós, mas tornarmos útil todo o tempo que nós oferecemos como o maior presente a todos aqueles que nos rodeiam. Então, nós queremos encerrar dizendo que esta bênção do Evangelho nos propõe que nós vamos agora nos despedir. Nós vamos passar pelo passe. O Aderbal particularmente vai embora. Mas eu gostaria, nesse momento, desejar que vocês, cada um de vocês, meus irmãos, possam ter a melhor noite da vida de vocês. Que Jesus nos abençoe e que Deus esteja e Ele está em nossos corações. Bem, então, depois dessa palestra belíssima aí do Aderbal, obrigado Aderbal, vamos fazer a nossa prece, né? Mestre Jesus, amigos espirituais, mais uma vez agradecemos a sua presença hoje aqui conosco. Nós pedimos, Senhor, que nossas vibrações e que a espiritualidade superior possa nos atingir nesse momento. E pedimos também, Senhor, por nossa família, nossos entes queridos, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, os trabalhadores e frequentadores do nosso centro em Marmirente e as comunidades que rodeiam a nossa casa. Pedimos também, Senhor, que a espiritualidade superior possa intuir a mente dos governantes do nosso país, o Brasil, para que estes possam tomar as melhores decisões a favor do povo brasileiro. Que assim seja, graças a Deus.